Mulher, hoje eu quero que você finalmente aprenda como conseguir emagrecer sem precisar abrir mão do teu amado pãozinho. Quantas vezes você já não ouviu dizer que o pão era vilão no seu processo de emagrecimento, que pão engordava, que você precisava parar de comer pão? E aí, sabe o que acontece? No fundo, você ama o seu pãozinho. E toda vez que você come pão, você acha que você vai engordar, você sente culpa, você acha que você não deveria estar comendo aquele pão. E aí fica naquele Deus nos acuda, de eu amo um pãozinho, mas pão engorda. Eu amo um pãozinho, mas eu não deveria estar comendo isso. Então eu quero que hoje você se liberte finalmente da culpa ao comer o seu pãozinho. O que você precisa entender? O que tem no pão? Por que dizem tanto que o pão engorda? Será que é realmente válido parar de comer pão? Então, o que eu quero te explicar? O pão, ele vai ser considerado dentro ali dos macronutrientes, que são carboidrato, lipídio e proteína. Esse pão é o carboidrato. Porém, pensa comigo, quando você deixa de comer o seu pãozinho, porque dizem que o carboidrato do pão engorda, o que você coloca no lugar, muitas vezes? Na maioria das vezes, você acaba trocando esse pão por outros tipos de carboidratos e que tem muito mais caloria do que um pão teria. Então, quando você troca o pão pela famosa tapioca, que em muitos momentos ainda é um substituto do pão, pelo cuscuz, por torrada, por biscoito, muitas vezes esses outros alimentos vão te dar mais carboidrato do que um pãozinho te daria, mais calorias. Porque, exemplo, quando você troca o pão por torrada, por biscoito, na maioria das vezes você come uma quantidade muito maior do que se você comesse um pão, do que se você fizesse o seu sanduíche. Então, são trocas que não valem a pena. Quando a gente fala que o pão, será que o pão está te engordando? Sabe qual é o caso que normalmente o pão está dificultando o emagrecimento? É quando vocês começam a colocar o pão como único alimento do dia. Exemplo, na correria eu como um pão de manhã, de tarde eu como pão, de noite, de novo. À noite eu não janto e como pão de novo. Aí sim é o problema do pão. Se você troca várias refeições, a oportunidade de se nutrir e de colocar nutrientes para possibilitar o teu emagrecimento nessas refeições e ficar só comendo pão, realmente, quando a gente reduzir esse pão, esse excesso de pão o dia todo, fica muito mais fácil emagrecer. Mas não é porque tirei o pão é vilão. E sim porque o seu emagrecimento, ele se faz com nutrientes, ele se faz com refeições mais completas, ele se faz com um corpo desinflamado. Então, se você come o dia inteiro só a mesma coisa, se a base da tua alimentação é sempre só a mesma, você concorda comigo que é uma base de uma alimentação pobre? Que essa base de pão, pão, pão não te oferece nutrientes para que você consiga fazer regeneração metabólica e alcançar a desinflamação do teu corpo e o teu emagrecimento? Então, essa é a grande questão. O pão é um carboidrato, assim como a tapioca, assim como o cuscuz, assim como a torrada, assim como o biscoito. E muitas vezes ele vai te ajudar sim no teu processo de emagrecimento, porque tem menos carboidrato do que essas outras opções. Um pão, gente, equivale a uma tapioca de 3 colheres de sopa. Uma tapioca de 3 colheres de sopa é uma tapioca bem pequenininha. É uma tapioca que você faz naquela frigideirinha de ovo. E quem faz uma tapioca desse tamanho? Muitas vezes ninguém. Então, muitas vezes você faz uma tapioca que tem o tamanho de 2 pães, da caloria de 2 pães, da caloria de 2 pães, da quantidade de carboidrato de 2 pães. Então, às vezes, você está trocando 6 por meia dúzia e está sendo pior, porque você está trocando o pão pela tapioca, a tapioca está grande e está te dando mais carboidrato e mais caloria. Então, isso vai ser pior para o seu emagrecimento. A mesma coisa o cuscuz. Cuscuz pode ser uma ótima opção de substituto para o pão? Pode. Aipim pode ser uma ótima opção de substituto para o pão? Pode, mas são opções que não são pouco calóricas. Então é fácil você comer 200 gramas de aipim. 200 gramas de aipim cozido vai te dar muito mais caloria do que um pão. Um cuscuz que você faz ali na cuscuzeira, um cuscuz grande, vai te dar muito mais caloria e carboidrato do que o pão. Então, essa é a grande questão. Você hoje pode comer o seu pãozinho, sim,
no seu processo de emagrecimento. Porém, você precisa fazer isso de forma mais inteligente, de uma forma mais equilibrada. Dentro dessa tua escolha, quer comer o pão? Ama o pão? Come o pão. Mas você precisa associar esse pão, por exemplo, com uma proteína, porque a proteína ela te dá mais saciedade, ela vai deixar esse teu pãozinho mais nutritivo. Então, o conselho que eu te dou é: quer conseguir emagrecer comendo pão? Escolhe um momento do dia para você comer esse pão. Você prefere o pão o quê? No teu café da manhã? Ah, não, eu não abro pão do pão do lanche na tarde. Eu não abro mão do pão à noite. Escolhe o momento do dia que aquilo faz mais sentido, que faz mais falta para você. Então, eu gosto de comer o pão à noite. Lari, não gosto de jantar à noite, eu gosto de comer um sanduíche. Vou comer o pão à noite. Ótimo. Vamos pensar nessas outras opções de carboidratos para colocar no lugar desse pão da manhã, para colocar no lugar desse pão que entraria de tarde. Vamos pensar aqui, por que não fazer esse café da manhã, né, com uma fruta, com ovos? A gente pode fazer aí uma crepioca, a gente pode comer aí, né, a tapioca menor, que se ela tiver com recheio proteico, você consegue ficar saciado com uma tapioca menor. Então, é isso que a gente precisa pensar. O pão não é vilão no teu processo de emagrecimento. Ele pode ser consumido, pode ser uma boa estratégia para o teu emagrecimento. Não é um carboidrato que engorda. O pão, ele tem o quê? Ele tem farinha. Qual é a diferença, Lari, do pão de trigo para o pão integral? O pão de trigo, pão de forma, branco para o pão integral, do pão francês para o pão integral. O tipo da farinha. Um vai usar farinha de trigo branca, um vai usar farinha de trigo integral. Lari, mas eu sou obrigado a comer o pão integral? Não gosto, só gosto do branco. Não. A caloria do pão branco, seja o francês, seja o de forma, de um pão árabe, para um pão integral é muito parecido. Então, você pode sim emagrecer comendo o teu pão francês. Você pode sim conseguir emagrecer comendo o teu pãozinho de forma branco. A grande questão é saciedade. O integral, ele tem mais fibra, te dá mais saciedade, vai te deixar alimentada por mais tempo, fazendo com que você consiga evitar muitos excessos. Às vezes você come um pão francês, daqui a pouco vai lá e come outro. Aí daqui a pouco belisca mais alguma coisa. Isso sim é um problema para o teu emagrecimento. O excesso de comida ali o tempo todo, o excesso de calorias. Se você pega o mesmo pão francês e come um pão francês e coloca ali ovos dentro desse pão, coloca um queijo, coloca uma pastinha, a saciedade já muda completamente. Então é isso que você precisa pensar. Eu não gosto do pão integral. Ok, a caloria é quase a mesma do pão árabe, do pão de forma branco, do pão francês. Porém, preciso aprender estratégias para deixar esse pão de forma que ele fique mais nutritivo, de forma que ele me dê mais saciedade. Até porque, pensa comigo, se hoje você quer emagrecer e tem aí uma resistência à insulina, tem aí, né, uma gordura no fígado, um colesterol, um triglicerídeo mais alto, muitas vezes a gente fala um intestino preso, muitas vezes a gente fala que para todos esses casos, a fibra seria muito interessante. Quando a gente pensa em fibra, o pão integral vai ter mais fibra do que o pão de forma, o pão integral vai ter mais fibra do que o pão francês. Porém, nada te impede de, na mesma refeição, acrescentar essa fibra. Seja comendo nessa mesma refeição uma fruta, fruta tem fibra, seja colocando nessa mesma refeição uma fibra de adição ali no recheio do teu pão. Então, não, por que não comer um pãozinho com ovo e junto com esse ovo colocar ali um gergelim, colocar uma chia, colocar uma semente, né, de abóbora ou de girassol. Então é isso, é aprender estratégias para poder deixar aquela refeição mais nutritiva. Então eu quero que você entenda e espalhe para todas as mulheres que você conhece que o pão não é vilão no processo de emagrecimento. Mas sim, se você hoje vive à base de pão, isso é um problema, é um dificultador sim para o teu emagrecimento. Porque qualquer alimento, gente, que você vive à base só dele, seja ele o mais saudável possível, isso em algum momento vai dar um problema. Isso em algum momento o teu corpo pode saturar. Então, exemplo, a gente diz que o ovo é saudável, mas se você não come mais nada na tua alimentação além de ovo, passa o dia comendo ovo, 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 em algum momento o teu corpo não vai mais aguentar tanto ovo.
teu corpo não vai mais aguentar tanta monotonia alimentar, teu corpo vai saturar, ele vai cansar desse ovo o tempo inteiro. Então não adianta, não existe alimento milagroso, não existe alimento que te faz emagrecer ou engordar sozinho. O que existem são conjuntos de estratégias que vão conseguir te ajudar a desinflamar teu corpo, a fazer regeneração metabólica, a alcançar o teu processo de emagrecimento. Então, não existe, tirem isso da cabeça. Não posso mais comer pão. Como pão, me sinto culpada. Como pão, me sinto mal. Não, você não precisa se sentir mal. Você só precisa pensar qual é o momento que faz mais falta para mim. Ai, Lari, não faz falta nenhuma, nem ligo para pão. Então, ok, então você talvez não precise nem comer pão todo dia. Se você não liga para aquilo, para que você vai ficar comendo todo dia também? Não tem necessidade. Mas a grande realidade, na maioria das vezes, são mulheres que amam pão, que ficam ali com medo, com culpa, se sentindo mal, acha que está saindo da dieta, que está pecando, como vocês muitas vezes falam, porque está comendo pão. Então, é muito importante que a gente entenda sobre o alimento. O que é isso aqui? Isso que eu estou comendo é o quê? É carboidrato? É proteína? É lipídio, né? É gordura? Então, o pão, ele é um carboidrato. Assim como a tapioca, assim como o aipim, assim como a batata doce, assim como o biscoito, assim como a torrada. Ele é um carboidrato. E esse carboidrato, ele é necessário para o seu emagrecimento. Então, essa história de que você precisa sair cortando todo o carboidrato da sua alimentação para emagrecer é uma loucura. A grande questão é que, quando a gente fala de um corpo que está precisando de nutrientes, um corpo que está precisando desinflamar, quanto mais natural esses alimentos forem, quanto mais natural esses carboidratos forem, melhor vai ser para o seu corpo. Então, muitas vezes, quando a gente troca o pão, né, para quem está comendo muito pão, troca o pão por opções mais naturais, por comida de verdade. Ah, eu troquei o pão pela batata doce, eu troquei o pão pelo aipim, troquei o pão pela... que mais? Por um pão caseiro, troquei o pão por um milho, que também é carboidrato, né? Milho verde. Eu estou indo para opções mais naturais. E quanto mais natural, melhor para o teu corpo desinflamar, melhor para a tua saúde. Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor isso vai ser para o teu processo de emagrecimento. Porque o processo de emagrecimento, ele é sobre realmente descascar mais, desembalar menos. O que isso quer dizer? Eu preciso comer mais alimentos que sejam in natura, que sejam alimentos que a natureza me oferece, do que alimentos industrializados que eu compro, que vem com validade, que vem com rótulo, lista de ingredientes, alimento com duração, que vem embalado, que eu preciso descascar. Então, quanto mais natural, melhor. Porém, outro ponto importante a considerar. Na pandemia, por exemplo, eu acompanhava várias mulheres que chegavam fazendo o seu próprio pão, pães caseiros, e que achavam que estavam abafando. Conclusão, eram opções melhores do que o pão industrializado, mais naturais, porém eram opções que estavam super calóricas. Então, dependendo de como for a receita, a base desse pão, às vezes, gente, ser natural, ser uma opção mais saudável, não significa ser menos calórico. Que foi o que eu falei para vocês, por exemplo, do aipim, da própria tapioca, né? Se a gente olha a tapioca, ali só tem goma de aipim, goma de mandioca. Se eu olho uma lista de um saco de pão, ali tem muito mais ingredientes. Então, a grande questão é também entender isso. Será que eu estou fazendo uma troca que está valendo a pena? Ou será que eu estou numa opção que é mais natural, mas essa opção está sendo muito mais calórica? Porque se você estiver fazendo uma opção muito calórica, aí entra também na questão que a gente fala, no déficit calórico. Para você emagrecer, você tem que ter um corpo desinflamado, você tem que ter um metabolismo que esteja te permitindo emagrecer, um metabolismo que esteja aí em equilíbrio, que esteja bem nutrido, que não esteja cheio de deficiência nutricional, cheio de sintoma. Esse metabolismo, quanto mais nutrido e saudável ele tiver,
mas você consegue fazer regeneração metabólica, mas você consegue alcançar o seu emagrecimento. Porém, além disso tudo, você precisa o quê? Fazer o déficit calórico. Então, tem muita gente que, ai, minha alimentação está super saudável, mas eu não sei por que eu não estou conseguindo emagrecer. E a grande verdade é que você não está conseguindo emagrecer porque as opções naturais, saudáveis que você está comendo não estão pouco calóricas. Aí, às vezes, você demoniza o coitado do pãozinho lá da padaria que você comprava e você está comendo uma opção que está muito mais calórica que você nem imagina. Então, eu estou aqui hoje para que você consiga justamente clarear a mente sobre não existe alimento proibido, não existe carboidrato que é vilão, não existe alimento que é vilão, o pão não é vilão, independente de qual seja o tipo desse pão, se ele vai ser um pão integral, se ele vai ser um pão branco, se ele é um pão de forma, se ele é um pão árabe, se ele é um pão francês, é isso. Eu posso comer o meu pão, eu gosto, vai me fazer feliz, me faz falta, é algo que é importante para mim, então eu vou manter, ok, mas em que momento? Eu não preciso ficar comendo isso o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Isso está roubando o lugar de outros carboidratos, de outros nutrientes para o teu corpo, para a tua saúde. Esse pão, ele não é lotado de nutrientes, ele é uma opção que muitas vezes a gente gosta, mas se a gente falar assim, um pãozinho francês, tem muito nutriente? Não. É uma opção pobre em nutrientes. Por isso, quando a gente fala de uma opção pobre em nutrientes, o que eu preciso fazer com essa opção? Eu preciso enriquecê-la de nutrientes. Então, eu vou pegar o meu café da manhã, que era pão com manteiga, ou pior, pão com margarina, e eu vou tornar isso melhor. Eu vou colocar uma proteína dentro, uma proteína no recheio. A proteína me dá mais saciedade, vai fazer com que eu consiga comer um pão só. A proteína segura a velocidade de absorção do carboidrato desse pão, o que é ótimo para quem é diabética, para quem tem resistência à insulina, fazer essa subida da absorção do carboidrato de forma bem mais lenta. Então, isso tudo você precisa entender. Eu posso continuar comendo, mas como que eu vou incluir? Em que momento do dia, que é muito importante para mim? Em que momento do dia que eu sinto falta do meu pãozinho? Em que momento que, não, prefiro. E você pode revezar isso também. Nada te impede de hoje comer o teu pão no café da manhã. Amanhã você não come no café e você come à noite. Depois de amanhã você vai lá e você bota à tarde. E por aí vai. Não tem nenhum problema. É aprender, gente, a entender sobre o que esse alimento tem. Ele é um tipo de carboidrato. Quem mais são carboidratos? Qual é a função do carboidrato no meu corpo? A função do carboidrato no seu corpo é justamente gerar energia. Então, muitas vezes, muitas mulheres querem emagrecer, mas estão se rastejando. E esse se rastejar está ligado a uma baixa de nutrientes, está ligado a uma baixa de energia. E aí, pensa comigo, se você já está sem nutrientes, se você já está sem energia, você vai justamente cortar o macronutriente, que é o carboidrato, que tem a função de te dar energia, não faz o menor sentido. Você só vai ficar mais estressada, você só vai ficar mais sem energia, você só vai ficar mais ansiosa. Então, mulher, se você, por exemplo, eu amo pão de manhã, eu não abro mão do meu pãozinho de manhã. À tarde eu como outra coisa, à noite eu como outra coisa, mas de manhã tem que ter pão. Ok, sem problemas nenhum. Vamos deixar o teu pãozinho ali, ok, sem problema, e pronto. O pãozinho tá ali, você vai comer o seu pãozinho no seu café da manhã e vai comer outros carboidratos em outras refeições, sem passar vontade. Eu quero que você entenda, mulher, que é possível emagrecer comendo o que você gosta. Você só precisa aprender como fazer isso. Como fazer isso de uma forma mais equilibrada. Como fazer isso de forma mais consciente. Entendendo o que cada alimento te oferece. Se é proteína, se é carboidrato, se é gordura. Para que você aprenda a pensar nas combinações. Porque são essas combinações que fazem toda a diferença. Poxa, o que eu vou deixar no meu pão para tornar ele mais nutritivo? À noite eu estou comendo pão com queijo. Eu sempre falo para vocês, pão com queijo tem muito pouca proteína. Então, teoricamente, esse sanduíche precisa ser com uma proteína maior. Ao invés de comer só pão com queijo, por que não um pão com hambúrguer caseiro, um pão com frango grelhado, um pão com frango desfiado,
com hummus tahine, né, que é a pastinha ali de grão de bico, com bastante salada. Então, eu já mudo completamente a composição da minha refeição. Se eu estou fazendo isso à noite, por exemplo, eu já mudei completamente a composição do meu jantar, do meu lanche da noite, não é verdade? Então, é isso que vocês precisam aprender. Como tornar isso possível. Então, Lari, sou viciada no pão, estou comendo pão todo dia. Ok, quantas vezes ao dia? Não consigo comer só uma. Ótimo. Vamos manter em uma por enquanto e cuidar de outras coisas, entendendo que quando eu digo vamos manter isso e cuidar de outras coisas, eu preciso mexer nessas outras coisas em alguma estratégia. Porque se eu fico fazendo somente com você muito do mesmo, ela já estava fazendo isso aqui. Eu só olhei para ela, fiz uma troca básica e falei para ela continuar. Se a gente só faz isso, é provável também que você não consiga emagrecer, porque eu preciso cuidar da tua casa, da bagunça interna que está a tua casa hoje. Eu preciso ajustar essa rotina alimentar, preciso entender como é que esse intestino funciona para poder te dizer isso. O pão pode até ser o francês, mas vai precisar ter mais fibra ao longo do dia para compensar isso. Precisa de uma fibra na salada, porque o teu intestino não funciona bem. A gente vai precisar aqui colocar dentro do teu pão mais proteína, porque você não está batendo a cota de proteína que você precisa no dia. Então, é isso que faz toda a diferença. Não é um alimento que é permitido ou proibido. Não é um alimento que é mocinho ou vilão. É um conjunto de estratégias. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu faço, quanto mais eu coloco ali, mais esse processo ele vai virando algo natural. Quanto mais eu entendo que eu preciso pensar, ao invés de pensar em um alimento isolado, eu preciso pensar na minha refeição, tudo faz sentido. Como que eu consigo deixar essa minha refeição aqui mais saudável? Como que eu consigo deixar essa minha refeição aqui mais nutritiva, mais proteica, com mais fibras? Isso é o que você precisa hoje para ajudar no teu processo de emagrecimento. Fibras em grande quantidade para dar saciedade, para melhorar os teus exames, para fazer o teu intestino funcionar. E se essa fibra não tiver no pão, ela vai estar na tua alimentação, sem problema nenhum. Você precisa controlar o excesso de pão de manhã, de tarde, de noite. Não dá para ficar comendo pão o tempo todo, porque esse pão está roubando o espaço de outros nutrientes, né, de outros grupos alimentares. Então, às vezes, tem gente que até fala, nossa, quando eu fico comendo pão, quando eu como pão muito cedo, me dá um cansaço, me dá uma lentidão, me dá um desânimo. Por que isso acontece? Isso aí já é uma questão fisiológica. É o corpo daquela pessoa mostrando para ela que talvez ela não está lidando tão bem com esse pão. Ela não está fazendo uma boa digestão desse pão. Mas por que isso acontece, Lari? Isso acontece porque a gente diz o seguinte: pão tem farinha de trigo, ou seja, pão tem glúten. Lari, preciso cortar o glúten para emagrecer? Não necessariamente, de jeito nenhum, na maioria das vezes. Porém, se você percebe que toda vez que você come muito alimento contendo farinha, toda vez que você come pão, você fica muito estufada, o teu corpo já te mostrou que ele não está lidando bem com aquilo ali. O teu corpo já te mostrou que ele não está sabendo o que fazer direito com essa montoeira aí de farinha que você vem consumindo, de pão que você vem consumindo. Então, não tem jeito. Tem que começar a equilibrar. Se você está aqui e é do tipo que diz que quando come muito pão se sente mal, fica estufada, distendida, fica cansada, vê que o pão não está fazendo bem, já tentou um pão de fermentação natural para poder entender se você já fica melhor? Não tentou? Faz o teste. Tem várias padarias, né, que tem pães de fermentação natural. E tem muita gente que sente azia, que fica mal quando come muito pão francês, pão comum, né? E quando troca por um pão de fermentação natural, já fica muito melhor. Então, a grande verdade, gente, também é a seguinte: a clínica ela é soberana. Então, na verdade, é que o teu corpo fala com você o tempo todo. Se você está comendo algo que não está te fazendo bem, o teu corpo está te dizendo que aquilo ali não está bom. Só que às vezes você é muito teimosa e quer insistir. Se todo dia você come pão e fica estufada, fica empazinada, não está bem, opa,
vou ficar aqui uma semana, 10 dias sem consumir o pão, para ver se eu me sinto melhor. Porque só quando a gente tira que a gente tem noção de como a gente fica sem aquilo. Então, isso é algo muito importante para vocês construírem, né, na cabecinha de vocês e pensarem. Ah, eu amo, exemplo, tá? Saindo do pão um pouquinho agora. Ah, eu amo beber, amo tomar cerveja, mas a cerveja me incha, a cerveja me faz mal, a cerveja me deixa com a barriga inchada, chego no final do dia, parece barriga de grávida. Então, teu corpo tá te mostrando que não tá se dando bem com aquilo ali, não tá digerindo bem aquilo ali. E é muito frequente ouvir esse relato de mulheres com pão. Se esse não é o seu caso, ótimo. Vamos somente comer esse pão com mais moderação. Porém, sem precisar ter culpa quando come, sem precisar se sentir mal, sem precisar achar que está fazendo um pecado, que não deveria. Porque eu ouço isso diariamente. Mulheres que chegam até mim dizendo: jura que pão francês eu posso comer e eu vou conseguir emagrecer? Como se fosse algo de outro mundo. E não, não é. Um pão ali, gente, tem, sei lá, 120, 150 calorias. Qualquer besteirinha que você come, qualquer pacotinho de amendoim, qualquer 2 fileiras ali de chocolate, já tem muito mais caloria do que isso. E aí, quem você acha que te dá mais calorias? Óbvio que você acha que é o chocolate. Óbvio que você acha, né, que ali é a besteira. Ah, não, isso daqui, tipo, não tem como. Você fica achando que aquilo ali não pode, né? Você fica achando que, tipo, o pão que é o vilão, mas o chocolate, o doce, o amendoim, você acha que tá tudo bem. Mas a vida inteira te disseram que para emagrecer você tinha que cortar quem? O carboidrato. Então você tá comendo um monte de besteirinha, de chocolatezinho, de doce, de amendoim, paçoquinha, um monte de coisa, e cortando o pão que você tanto ama, que fez parte da tua alimentação ali a vida inteira. Se você não tem mal-estar nenhum, continua com o teu pãozinho. Se o pão é importante para você, continua com o teu pãozinho. Se vai fazer feliz para você, né, comer o pão, bota o teu pãozinho ali. Faz um sanduíche de tarde. Se você é do tipo que à tarde fica no trabalho, na correria, sanduíche é prático de comer. Faz um sanduíche proteico, faz um sanduíche com uma pasta de atum, uma pasta de frango, um sanduíche ali com você pode colocar ali um queijinho cottage, né? Fazer uma pastinha com cottage, pode fazer uma pastinha de ovos. Então tem tanta opção boa que te dá aí por um lanche da tarde ou por um lanche da noite e que fica saudável e que fica nutritivo. Então, entendam, mulheres, você não precisa abrir mão do seu amado pãozinho para emagrecer. O pão não é vilão. Você só não pode passar o teu dia comendo pão o dia inteiro, vivendo à base de pão. Porque às vezes isso acontece pela praticidade. Você acha que é prático. Aí é pão de manhã, de tarde, de noite, teu triglicerídeo está aumentado. É pão de manhã, de tarde, de noite, teu colesterol está alto. É pão de manhã, de tarde, de noite, você está com resistência à insulina. Então, aí sim se torna um problema. Não dá para ficar o dia inteiro fazendo aquilo ali, achando que está tudo bem. Então, entenda que você pode comer o seu pão, que não vai afetar o seu emagrecimento, porém, você precisa fazer isso de forma consciente, melhorando o recheio, melhorando a composição dessa refeição. Vai ser o pão com ovo, vai comer mais uma fruta. O que tem na refeição daquele dia? O pão está de manhã, o que tem no teu café da manhã? O pão está no lanche da tarde, o que tem no teu lanche da tarde? O pão está no lanche da noite, o que tem na refeição do lanche da noite? Não é o pão, é a refeição. Você pode comer o seu pão, mas você precisa ter uma boa qualidade de refeição desse pão. Você pode comer o seu pão, mas você não precisa ficar escravo, refém, comendo pão de manhã, de tarde e de noite. Isso vai afetar os teus exames, vai dificultar o teu emagrecimento, vai fazer com que o teu corpo não desinflame. Você está se entupindo só de farinha. Não tem nutriente nenhum para fazer desinflamação e regeneração metabólica. Então, esse é o problema de quem se entope de pão o dia todo, de quem está com os exames alterados. É pão, pão, pão. Então, teu corpo está te mostrando que, ó, isso daqui não está me servindo de nada. Se você é mulher, vive cansada, que é um relato muito comum, que eu ouço com muita frequência, e só come pão, 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 o cansaço é por isso. Você come pão, pão faz um pico na tua glicemia, que é o teu açúcar no sangue, e despenca. Aí de tarde, pão, come, despenca. Principalmente esse pico acontece se não tiver proteína para segurar a absorção desse pão. Então, se é pão com manteiga de manhã, pão com manteiga de tarde, pãozinho com uma fatia fininha de queijo à noite, ou o problema instalado? Pouca proteína, o pão faz um pico, sobe a glicemia, sobe o teu açúcar no sangue,
Dá uma energia curta, despenca. Dá uma energia curta, despenca. Esse é o problema de você estar sempre cansada. Não tem nutrientes nessas refeições. Então, mulher, gosta do pão, não quer abrir mão, quer continuar comendo? Continua comendo seu pãozinho em paz. E outra, não se sente mal comendo? Porque se você se sente mal, a gente tem que avaliar se esse pão está valendo a pena para você. Se você tem alguma sensibilidade, talvez aí ao glúten, né? Tem que investigar um pouco melhor para a gente poder entender. Se tem alguma sensibilidade ao glúten, se um pão de fermentação natural talvez te faria melhor, se todos os tipos de pão te faz mal, te faz fermentar da mesma forma, tem que investigar isso bem direitinho para entender por que você se sente mal. Mas lembre-se, a clínica é soberana. Se quando você come, você se sente mal, e isso acontece com muita frequência, toda vez que eu como pão, eu me sinto mal. Pô, tem alguma coisa errada. Meu corpo está me mostrando que ele não está digerindo bem esse alimento. Então, não dá para eu ficar me entupindo de pão. Eu vou procurar outros carboidratos, outros substitutos, como a gente falou, o cuscuz, a tapioca, o aipim, batata doce, para colocar no lugar, o biscoito de arroz, para colocar no lugar desse pão. Mas de forma estratégica também, em quantidades adequadas, para não fazer aí um volume de carboidrato, de calorias muito maior. Então, pão não é proibido, pão não é vilão, coma o seu pãozinho, mas faça isso de forma estratégica, sem precisar comer pão o dia inteiro. Escolha uma refeição que você goste, que você queira colocar esse pão. Não precisa ser necessariamente, se você não gosta, só o pão integral, porque eu já te falei lá no começo que as calorias são muito parecidas, seja do branco, seja, né, o de forma, o francês, o integral, o árabe, todas as calorias são muito parecidas, o que muda é a quantidade de fibra, é a saciedade, mas se você coloca proteína num francês e fica saciada, tudo bem, o mais importante é a refeição do que só o pão, e vida que segue, em paz, sem culpa, com o seu pãozinho. Então, mulherada, o pão tá liberado. Você só precisa não virar refém dele e nem ficar comendo, né, pão o dia todo, pão o tempo todo, e fazer isso de forma estratégica, porque o teu emagrecimento depende de um corpo bem nutrido, depende de um corpo desinflamado, e isso se faz com nutrientes. Então, em cada uma das tuas refeições ao longo do dia, você precisa incluir nutrientes nessas refeições, para que você consiga alcançar o teu emagrecimento sem precisar abrir mão do que gosta, porque o que você gosta, você aprendeu a comer de forma consciente e equilibrada.